Olá pessoal, tudo bom com vocês? Mas aqui dá continuidade ao nosso curso de matemática e agora com porcentagem. Assunto importante? Demais. Porque esse assunto ele acontece dentro de outros contextos, dentro de outros assuntos. Correto? Por exemplo, em probabilidade acontece, não é isso? Dentro de regra de 3 pode acontecer, ou seja, pode acontecer dentro de qualquer assunto. Por quê? Porque porcentagem nada mais é do que a representação de um valor, não é isso? De maneira relativa. Perfeito? Eu vou representar aquilo a partir de um referencial com 100 unidades. É como se eu pegasse um valor absoluto e desse valor absoluto eu fragmentasse em 100 pedacinhos. Você fala, ó, por cento. Por cento é alguma coisa por 100. Ou seja, eu pego aquele valor absoluto, fragmento ele, correto? E represento ele por meio de uma porcentagem. Exemplo, eu tenho um copo com água, né? Aí a pessoa assim, mas você tem água aí? Aí eu olho para o copo, eu não sei a capacidade daquele copo. Mas eu olho para ele e eu falo assim, rapaz, eu acho que ele tá... Não, ainda tem 70% de água. O que eu fiz mentalmente? Eu peguei e pensei assim, poxa, eu não sei o valor, eu não sei a capacidade, eu não sei quantos ml tem naquele copo, mas eu lancei mão de porcentagem e falei, esse copo tem 70% ainda de água. Ou seja, eu peguei aquele copo, mentalmente fragmentei ele em 100 pedaços iguais e desses 100 pedaços iguais eu falei assim, 70 deles estão preenchidos. Isso é porcentagem, correto? Quando você usa um valor relativo. Você não tem um valor absoluto, você não sabe quantos ml, quantas pessoas compareceram à reunião, Josimar, quantas pessoas tem na sala de aula. Eu dou uma olhada e falo, não, hoje compareceram 90% dos alunos. Eu não sei quantos alunos tem, eu não sei o valor absoluto, 100, 200, 300 alunos. Mas uma coisa eu sei, eu peguei aquela quantidade mentalmente, fragmentei em 100 pedaços e falei assim, olha, dos 100 pedaços que existem aqui, 90 estão preenchidos. Isso é porcentagem. Por isso que porcentagem está inserida em todos os contextos. Mundo financeiro hoje, o índice de importação, o índice de exportação, a questão da inflação e assim por diante. O crescimento populacional e assim vai. Por quê? Porque porcentagem é importantíssimo. E está presente em tudo. Então, como é que eu vou fazer com vocês aqui nessa aula de porcentagem? Vou mostrar como é que representa, como é que se calcula, a parte mecânica, como é que eu faço a continha e mostrar quais são os principais raciocínios que acontecem em questões de concursos públicos. Mas quais são as questões comuns? Quais são os raciocínios que são exigidos? Porque porcentagem está dentro de tudo. Mas quando acontece lá no edital porcentagem, o que eu tenho que saber para poder garantir o meu acerto? Beleza? Quais são os modelos de questões que as bancas, independente dela, vão cobrar de mim? Beleza? Vamos começar aqui comigo? Olha que legal. Primeiramente, entender o que é porcentagem, né? Então, assim, ó, é comum o uso de expressões que refletem, acréscimos ou reduções em preços. Vai aumentar 10%, diminuiu tantos por cento, né? Números ou quantidades, sempre tomando como referencial 100 unidades. Então é por isso que quando eu falo em porcentagem, nós temos um referencial muito importante. Beleza? O referencial é o número 100. Beleza? Beleza? Então quando eu falo porcentagem, na minha cabecinha, Josmar, qual é o referencial? O referencial é o número 100. Beleza? Como eu falei para vocês, eu tenho aqui, por exemplo, um recipiente. Vou colocar aqui. A gente tem aqui um recipiente, por exemplo. Né? Aí eu falo, está preenchido esse recipiente. Até aqui assim, digamos. Está preenchido aqui com certo líquido. Tá quanto preenchido aí? Você sabe quantos ml tem aqui dentro? Quantos ml? X. Não, X não resolve.
Quantos mililitros eu tenho de água, de um líquido aí? Eu não sei. Mas você lança a mão da porcentagem. Você fala bem assim, rapaz, eu acho que aí, olhando bem, acho que tem uns 50%, não tem, gente? 45, uns 45, 46. Vamos colocar, por exemplo, 46%. O que você fez? Né? Tem um pouquinho menos da metade. O que você fez? Vou colocar aproximadamente, pode ser? Então, vou colocar 50%. Aproximadamente. Né? Aproximadamente. Ou seja, o que você fez aí? Você falar que esse recipiente tem aproximadamente 50% preenchido, você fez mentalmente o seguinte. Você pegou esse recipiente, fragmentou ele em 100 partes. Você fez isso. Você fragmentou ele em 100 partes e falou, olha, dessas 100 partes, Josimar, eu estou utilizando 50 partes. Então, 50 por 100, 50%. Isso é porcentagem. Muitas vezes eu não sei o valor absoluto. Muitas vezes eu não sei o valor absoluto. Eu não sei quantos ml tem. Mas aí é mais fácil para mim e para você. Por isso que o mundo financeiro trabalha com porcentagem. Porque, tá crescendo a inflação, mas ninguém vai saber aquele ponto exato. Aquele valor absoluto. Quantas pessoas tem hoje, por exemplo? Qual o crescimento populacional? Uma certa doença está decrescendo. Ninguém tem um valor absoluto correto. Então, nós vamos trabalhar muito com isso aqui, nossa porcentagem. Valor relativo, valor absoluto. Tem muitas questões legais de concurso. Vocês vão perceber como é que funciona isso em questões de concursos públicos. Vou te mostrar quais são os tipos de raciocínio que são importantes para vocês. Tá beleza? Então, eu não sei o valor absoluto. Então, eu lanço mão do valor relativo. Né? Aqui, digamos que tem 50% da sua capacidade preenchida. Correto? Vamos continuar aqui? Aí, olha só. Alguns exemplos. Os alimentos tiveram um aumento de 16%. Né? Tiveram um aumento de 16%. Acontece muito isso. Então, para você interpretar de maneira mais rápida, os alimentos tiveram um aumento de 16%. Significa que em cada R$100 houve um acréscimo de R$16. Eu posso pensar isso. Ou seja, eu quero que você tenha em mente o número 100 quando se fala em porcentagem. Fica mais fácil de realizar as contas. Então, os alimentos tiveram um aumento de 16%. Significa que a cada R$100 houve um acréscimo de R$16. Letra B. Letra B agora. O freguês recebeu um desconto de 12% em todas as mercadorias. Significa que em cada R$100 foi dado um desconto de R$12. Beleza? Dos atletas que jogam no Santos, 80% são craques. Significa que em cada 100 jogadores que jogam no Santos, 80 são craques. Então, essa ideia do referencial de 100% é que nós temos que saber. Beleza? Para responder as questões de porcentagem. Aí eu falo razão centesimal. O que é isso aqui, Josmar? Razão nós já aprendemos aqui no nosso curso. Razão é a divisão. Não é isso? Razão é uma divisão. Então, quando eu falo razão centesimal, é o seguinte. É que, nós aprendemos que dentro de uma razão nós temos o consequente, né? Correto? E o antecedente. Então, o antecedente fica em cima, que é o numerador. E aqui fica o consequente, que é o denominador. Então, quando eu falo em porcentagem, foi o que eu fiz aqui agora e atrás aqui, Quem está aqui embaixo, né? O 100? É o 100. Então, o nosso denominador sempre será o número 100. Então, se eu falo para você 8%. 8% é 8 sobre 100. Correto? Então, e prestar atenção que sempre nós temos que transformar nessa fração aqui. Beleza? Por quê? Porque esse símbolo de porcentagem, parte para você. As pessoas esquecem que esse símbolo de porcentagem nada mais é do que um número. É, Josmar? É porque eu peguei esse 1/100 e transformei nesse símbolo. Então, esse 1 sobre 100
corresponde a esse símbolo. É por isso que quando eu for fazer as continhas, eu tenho que fazer uma multiplicação, eu tenho que fazer uma divisão, eu tenho que fazer uma operação. Eu não posso esquecer que esse símbolo de porcentagem é um número, é um centésimo, beleza? Razão centesimal, ou seja, é um centésimo, é 1 sobre 100, beleza? Então, ó, 8%, 34%, 129% e 300%. Isso porque antes era 8%, 34%, 129% e 300%. Só que quando eu faço as contas, eu não posso deixar assim. Eu tenho que transformar numa razão, eu tenho que transformar numa razão e numa razão, ok? Beleza, tá até aqui, ó. Podemos representar uma razão centesimal de outras formas, correto? Ó, 8%, né? Pode ser em fração, 8%, ou 0,08, não tem problema. 34% é 34 por 100 ou 0,34. 129%, 129 por 100, olha aqui, ó, 1,29. Por quê? Para entender melhor. Josimar, eu quero tirar o símbolo de porcentagem. Se eu quero tirar o símbolo de porcentagem, como que desde o começo? Não é 8%? Então eu faço, ó, 8%, né, 8 centésimos, 8,08. Beleza? 34%. Quero tirar o símbolo de porcentagem. Para retirar o símbolo de porcentagem, eu tenho que dividir por 100. Então é 34% e dividindo dá quanto? 0,34. 129%, 129% dividindo 1,29. 300% dividindo dá 3,0. Beleza? Então a ideia é o seguinte, toda vez que eu quero retirar esse símbolo de porcentagem, eu vou dividir por 100. Beleza? E isso é importante, por quê? Porque muitas vezes, quando a pessoa vai fazer alguma questão, 8% não sei de quê, ela coloca só o 8 e multiplica, errou. 8% não é o número 8. 8% é 8 por 100. 8% é 0,08. Então, 8%, você não pode esquecer que esse símbolo tem que ser retirado. Esse símbolo, essa parte aqui só serve quando eu for representar. O crescimento foi de 8%. Beleza, pode deixar. Mas vou fazer continha? Vou fazer contas? Vou fazer operações? Mas quero calcular. Se você quer calcular, tem que tirar o símbolo. Porque esse símbolo ele é um número. Então, se ele é um número, como é que eu faço para retirar o símbolo? Não é um centésimo? Então, é 8%. Vou fazer aqui na matemática comum, na matemática financeira independente. Vou fazer contas com porcentagem. Se tem um símbolo, eu tenho que retirar o símbolo. Aí, no final de tudo, coloca de volta. Mas eu tiro o símbolo, dividindo por 100, faço as minhas contas. No final, quero colocar? Multiplico por 100 de novo. Beleza? Então, não pode esquecer. Toda vez que eu quero retirar o símbolo de porcentagem, eu divido por 100. Até mesmo, Josmar, porque esse símbolo é um número, ele é um centésimo. Beleza? Então tá ok. Vou colocar essa observação aqui para você. Para retirar o símbolo de porcentagem, tenho que dividir por 100, beleza? Por 100. Se você quiser colocar o símbolo novamente, aí é diferente, né? Então aqui, ó. Quero colocar o símbolo. Quero colocar o símbolo de porcentagem. Então, operação inversa. Para colocar o símbolo de porcentagem, tenho que multiplicar por 100, beleza? Então a ideia é o quê? Se eu quero retirar, vou dividir por 100 o símbolo. Se eu quero colocar, né, o símbolo de porcentagem, tenho que multiplicar por 100. Então, para retirar,
eu divido. Para colocar, eu multiplico. Beleza? As expressões 8%, 34%, então, são chamadas taxas centesimais ou taxas, né, percentuais. Então, qual é aquela taxa percentual? É porque, se eu falo que é uma taxa percentual, é porque eu percebo que tem o símbolo de porcentagem. Então, é uma taxa percentual, ok? Vamos lá. Um exemplozinho aqui, ó. João pagou uma prestação que corresponde a 50% do seu salário. Sabendo que seu salário é de R$ 1.200, qual o valor pago? Então, ele pagou uma taxa de quanto? De 50%. Chamar a atenção, ó, 50% do seu salário. Perfeito? Então, olha só. Dica, tem até essa dica digitada aqui para você depois, está aqui. Quando eu falo 50% de, 40% do, 50% da, essas preposições de, da, do, essas preposições da matemática são multiplicações. Então fica fácil. 50% do seu salário. Quanto é que é o salário de João aqui? 1.200. Então, 50%. Aí você lembra, Josimar, vou fazer conta, vou fazer operações, vou efetuar operações. Primeiro passo, eu tenho que tirar o símbolo de porcentagem. Não posso pegar o número 50. Não é 50, é 50%. Então, para efetuar operações, eu tiro o símbolo de porcentagem. E para retirar o símbolo de porcentagem, eu divido por 100. Então, 50% do, essas preposições são multiplicações do seu salário, que é 1.200. Então, tá aqui, ó. Só fazer o seguinte, tá, ó. 50, até respondi aqui, vou fazer novamente. 50% do seu salário, 1.200. Então, como é que eu faço a conta? 50%, olha o símbolo aqui, ó. Vou retirar vou fazer continha. Então, é 50%, sempre tem que retirar o símbolo. Do, de, da, essas preposições da matemática, multiplicações, 1.200. Aí fica fácil. Só fazer aqui, ó. Corto 0, 0, 0, 0. Correto? 50 vezes 12, R$600. Beleza? Então, ficar espertinho com esses detalhes, tá ok? 50%, tirar o símbolo de porcentagem, dividido por 100, de, da, do, essas preposições são multiplicações. Vamos continuar aqui. O valor obtido ao aplicarmos uma taxa percentual ao determinado valor. É o que nós fizemos aqui agora. Dado uma razão qualquer, beleza? Denominamos de porcentagem do valor quando multiplicamos ou aplicamos, que eu falei agora, o valor pela razão centesimal, ou seja, eu tenho que transformar numa razão, ou seja, não é 20%? Josimar, você falou 20%, então não é isso que eu coloco aquela razão 20%. E eu vou sempre o quê? Multiplicar. Perfeito? Ó, aqui de novo, ó, calcular 10% de 200. 10% de 200, 10%. 10%. Tenho que retirar o símbolo de porcentagem de essa preposição, multiplicação, de 200, de 200. Beleza? Aí você simplifica, 0, 0, 0, 0. 10 vezes 2, 20. Beleza? Mesma coisa aqui do lado. Mesma coisa. Calcular 25%. Opa, razão centesimal aqui, não posso esquecer. De operação de multiplicação, 300 quilogramas. Então, 25%. 25%. Porque tem símbolo de porcentagem. Eu tenho que retirar o símbolo. E como é que eu retiro o símbolo? Dividindo por 100. De multiplicação, 300, está aqui. Fazendo a continha, correto? 0, 0, 0, 0, 25 vezes 3, 75 quilogramas. Beleza? Bem tranquilo, né? Outro exemplo agora. Um jogador de futebol ao longo do campeonato cobrou 50 faltas, transformando em gols 30% dessas faltas. Beleza? Quantos gols de falta esse jogador fez? Então, 30%, né, viraram gols. De quantas faltas? De 50. Então,
Quantos gols de falta o jogador fez? Então, eu vou calcular o quê? 30% de 50. De 50 faltas, ele converteu 30% em gols. Beleza? Então é 30% de 50. 30% para retirar o símbolo, vou fazer conta. Tem que tirar o símbolo. Divide por 100. Preposição de 50. Correto? Fazendo a continha, corta 0 com 0, 0 com 0, 3 vezes 5, 15. Ótimo. Portanto, fez 15 gols de falta. Massa. Dica que eu já até falei para vocês. Em matemática, as preposições de, da e do significam multiplicações. Correto? Bom demais, né? Agora é importante alguns detalhes, né? Por exemplo, eu vou fazer aqui, nós temos aqui um acréscimo. Nós temos algo que nós chamamos de fator de multiplicação, né? Muitas vezes acontece em concursos que quem faz muito bem isso é o CESP, que são questões mais interpretativas, mas em algumas contas também é necessário fazer para eu ganhar tempo. Por exemplo, tá tendo um aumento aqui de tanto, por quanto que eu multiplico, Osmar? Porque muitas vezes, se você souber quem é esse fator de multiplicação, tanto para o acréscimo quanto para o decréscimo, ganha tempo. Beleza? Aumentar 20%. Eu tenho um produto, eu quero aumentar 20%. Como é que o produto custa tanto? Eu quero um aumento de 20%. Por quem que eu multiplico? Já para sair o montante. Quem é o fator de multiplicação? Beleza? Eu tenho um produto X aqui e teve um aumento de 20%. Por quanto que eu tenho que multiplicar ele, já para sair o valor com o aumento. Eu tenho um produto aqui e teve um desconto de 20%. Por quem que eu multiplico? Para já sair o valor com o desconto. Então chamamos de fator. Fator por quê? Porque fator é que multiplica. Então quem é o fator de multiplicação? Então eu tenho aqui A vezes B. O A e o B são chamados fatores. Então por quê? Eu vou multiplicar. Então quem é esse fator? Quem é esse número que eu vou multiplicar para ter o aumento ou para ter o desconto? Vem comigo. Fator de multiplicação. É importante entendermos sobre os fatores de multiplicações, tanto quanto a acréscimos, quanto para descontos, que eu falei agora. Pois em muitas provas de concursos públicos acontecem da banca examinadora exigir o valor referente ao fator. Isso mesmo. Que pode ser expresso de maneira algébrica, correto? Dessa forma, eu irei apresentar de maneira prática como se encontrar esse fator, que também é responsável para calcular o valor desejado, montante em juros e valor líquido em descontos. Beleza? Olha só. O montante quando eu estou aumentando, aumentei os juros. Em valor líquido quando eu falo em descontos. Deu um desconto de tanto, então o valor líquido. Teve um aumento de tanto, aí é o montante. Olha só aqui. São duas tabelinhas, para você entender comigo, tá? Primeira tabelinha fala o seguinte. Observe a tabela abaixo, referente a juros. Então eu estou trabalhando com juros, então está tendo o quê? Acréscimo. Depois vem os descontos. Beleza? Eu quero ter um acréscimo ou obter um lucro, beleza? Ou obter uns juros, tanto faz, de 10%. Quando eu falo obter um lucro de 10% ou um acréscimo de 10%, eu quero saber o seguinte, por quem que eu vou multiplicar? Josmar, teve um aumento de 10% naquela mercadoria. Qual é o novo preço dela? Eu quero pegar aquele valor e multiplicar já para sair o montante, o valor principal com juros. Então, se teve aumento de 10%, por quem? Quem vai ser o meu fator de multiplicação que já vai sair com o aumento? Então, ao aumentar 10%, eu multiplico por quem? Aumentar 12%, eu multiplico por quem? Aumentar 25%, eu multiplico por quem? Então, vem cá comigo. Aumentar 10%, para você entender, fazer aqui, do outro lado aqui rapidinho. O que é aumentar 10% para você entender? Aumentar 10%.
O nosso referencial é o número 100. Então, eu tenho 100, beleza? Então, é como assim, ó, eu quero aumentar 10%. O objeto custava 100%, mas eu aumentei 10%. Passou para quanto? 110%. Mas para tirar o símbolo de porcentagem, eu divido por 100. 110 sobre 100. Quanto é que é 110 sobre 100? Divide. Dá 1,1. Ou seja, se uma pessoa quer aumentar um produto em 10%, ela multiplica por 1,1. Beleza? Então é por isso que aqui na tabela, ó, aumentar 10%, pode ler serinho daqui, não precisa colocar ele não. É multiplicar por quanto? 1,1 ou 1,10, tanto faz. Tá ok? Então, aumentar 10% significa multiplicar por 1,1. Beleza? Josmar, eu quero aumentar 12%. Se você quer aumentar 12%, então eu quero aumentar 12%. É como se o valor principal fosse 100%. Vou aumentar 12%, dá 112%. Tira o símbolo de porcentagem, divide por 100, dá 1,12. Então, aumentar 12% significa multiplicar por 1,12. Beleza? O que eu quero que você perceba é isso. Então, tá aqui, ó, 1,12. Aumentar 25%. Aumentar 25%, ó, 25% eu quero aumentar daquela mercadoria. Por quem que eu vou multiplicar para já sair com o aumento? Ela custava 100%, não sei o valor absoluto, coloca relativo. Aumentou 25, 125%. 125 sobre 100, 1,25. Então, se multiplica por 1,25. Beleza? Então, o que você pode interpretar? Olha só, sempre começa com o número 1. Tá percebendo isso? Por que esse número 1 aqui? Vem cá comigo, ó. Eu quero aumentar. Você percebe que é sempre 1. 1, 1, 1, 1, 1. Quem é esse 1 aqui, Josimar? Que eu falo, tá em matemática financeira, né? Esse 1, ele é responsável, sabe por quê? Esse 1 aqui, ele faz assim, ó. Ele traz o valor principal. A mercadoria custava R$70. Não, custava R$100. R$100. Aí eu quero um aumento de 25%. Esse 1, essa parte aqui, ó, essa parte aqui, ó, a parte inteira aqui, essa parte inteira, ela traz o valor principal. Aí essa parte decimal, o que ela faz? Ela calcula os juros em cima. Por isso que é um montante. Então, quando eu falo, eu quero aumentar, se eu quero aumentar, na sua cabecinha, eu quero aumentar, já vem 1 na frente. Vou trazer o valor principal. Aí essa parte decimal aqui, ela faz o quê? Ela joga os juros em cima. Então, se eu quero 25% de aumento, então vai ser 1,25. O 1 traz o valor principal. O 0,25 é o aumento em cima. Eu tenho um montante, o principal mais os juros. Beleza? Eu quero um aumento de 48%. Eu quero aumentar 48%. Então, 1,48. O 1 traz o valor principal. O 0,48 é o acréscimo que eu coloquei em cima. Juros. Beleza? 68%. O 1 traz o valor principal. O 0,68 é os juros em cima. Tá bom? Vamos ver aqui alguns exemplos? Aqui, ó. Aumentar, ó. Aumentando 20% de R$15. Poxa, aquela caneta custava R$15, ou aquele objeto custava R$15, mas teve aumento de 20%. Quanto é que ela custa agora? Então você pega esses R$15, ó, R$15, né? Aqui mesmo, ó, R$15. E eu multiplico por quanto? O que é aumentar 20%? 1,20. Então, 15 vezes 1,20, ela custa agora R$18. Já sai o valor com aumento. Beleza? Ah, aumentar 12% de R$200. Poxa, aquele objeto custava R$200, mas teve um aumento de 12%, Osmar. Qual é o seu novo valor? Então, eu vou pegar os R$200 e vou multiplicar. O que é aumentar R$12? É multiplicar por 1,12.
Beleza? Ah, majorar, que é aumentar 48% em um capital de R$ 1.250. Poxa, fiz uma aplicação ali, ou sei lá, você fez lá, ganhou 48%. Tá bom, tá? Coisa demais. Então, o que é aumentar 48% de um capital? É eu pegar esse capital, 48%, então é 1,1. Traz o valor principal, 0,48 é o aumento em cima dele. Então ele custa agora 1.850. Beleza? Então, Josimar, aumentei um ponto alguém. Tá ok? Ótimo. Mas se nós temos os acréscimos, nós temos também o decréscimos. Vamos lá. Segunda tabelinha nossa. Depois vem as questões de concurso, tá, gente? Fiquem tranquilos. Assim, nessa nova nossa matriz de matemática, estou dando bastante ênfase à parte um pouco teórica também, mais o material complementar, mais o fórum de dúvidas, porque é uma nova proposta que eu estou colocando para vocês, correto? Onde daqui a pouquinho vou entrar as questões de concursos públicos, mas é bom ter a teoria antes, tá bom? Tem que ter, porque cada dia que passa as bancas, independente de qual seja ela, está exigindo conhecimento, e tem que ter conhecimento. Há muito tempo atrás não, era, decorava uns macetezinhos ali e tal, tá, beleza, vai lá e fazia. Hoje não é assim mais não. A concorrência aumentou, as provas são mais exigentes, e é assim que vai trabalhar a gente aqui. Beleza? Fazer um curso definitivo. Mas vou assistir a aula de porcentagem, vou aprender, vou fazer as questões do material complementar, vou ficar craque. Beleza? Vamos lá comigo. Segunda tabela. Observa a tabela abaixo referente a descontos, decréscimos, beleza? Agora, se nós queríamos antes aumentar, eu quero agora um desconto. Opa, desconto é palavra boa, né? Então, chega de tanto aumento, eu quero é desconto, beleza? Então, eu quero um desconto de 10%. Vamos lá comigo, de novo, devagarzinho aqui, ó. Desconto de 10%. Então, se eu quero um desconto de 10%, qual vai ser o pensamento? O pensamento é o seguinte, desconto 10%. Depois eu coloquei. Mesmo raciocínio, 100% era o valor principal. Vou tirar 10%, 100 menos 10, 90%. Tira o símbolo de porcentagem, divide por 100. 90 por 100, 0,9. Ou seja, se eu quero calcular um desconto de 10% sobre o valor de uma mercadoria, de um objeto, independente do que seja, tem um desconto de 10%. Qual é o novo preço? Eu pego esse objeto e multiplico por quanto? E multiplico por 0,9. Ao multiplicar por 0,9, você obteve automaticamente um desconto de 10%. Beleza? Então, por isso que aqui, ó, desconto de 10% é multiplicar por 0,9. Esse é o fator de multiplicação para o desconto, para o decréscimo. Beleza? Agora eu quero um desconto de 25%. Então, se quer de 25%, mesmo raciocínio, ó, eu vou tirar 25%. Valor principal, 100%, menos 25%, que dá 75%. Só que eu quero retirar o símbolo de porcentagem. Nós aprendemos que para retirar o símbolo é dividir por 100. Então dá 0,75. Então tirar 25% corresponde a quanto? Multiplicar por 0,75. Entendeu? Beleza? 0,75 dividido 10 é multiplicar por 0,9. Está aqui, ó. Multiplicar por 0,75. Josimar, eu quero um desconto de 35%. Por quem eu multiplico? Eu quero um desconto, quero tirar 35%. É como se tivesse 100. É só subtrair de 100, gente, ó. Opa, 35, que dá 65%. 65 sobre 100, 0,65. Então, ter um desconto de 35% é você multiplicar por 0,65. Ok? Então, olha lá.
No caso de haver um decréscimo, o fator de multiplicação será, ó, no caso de haver um decréscimo, o fator de multiplicação será, fica esperto, ó, fator de multiplicação, aí é 1 menos a taxa de desconto na forma decimal. Então, para ganhar tempo, ó, você percebe, ó, agora aqui, ó, de novo, ó, 0, 0, 0, 0, 0. Opa! Então, você pega, o que é 10%? 0,1, 25%, 0,25, 35%, 0,35. Então, você pega 1 e tira aqui, 0,9. Beleza? Vem aqui para você entender melhor. Você faz isso aqui, ó. Quando é desconto, é 1 menos, coloca essa taxa aqui da forma decimal. O que é 10%? 0,1. Aí você pega 1 menos 0,1 dá 0,9. 25% é quem? 0,25. Você pega 1 menos 0,25, 0,75. 35% é quem? 0,35. Mas eu quero desconto? Pega 1 e tira ele, 0,65. 75% é quem? 0,75. Mas eu vou pegar 1 menos 0,75, dá quanto? 0,25. Então, ó, no caso de haver um decréscimo, o fator de multiplicação será 1 menos o desconto que você quer na forma decimal. Então, 1 menos 10, que é 0,1, dá 0,9. Multiplico por 0,9. Então, sempre o pensamento é, se eu quero um decréscimo, é sempre 0, alguém. Eu quero aumentar, Josimar, é 1 ponto alguém. Eu quero diminuir, Josimar, é 0 ponto alguém. Agora, esse alguém aqui vai ser quem? Quem é esse 0? Quem é esse alguém do lado de cá? Eu sei que começa com 0. Mas quem vai ser esse alguém aqui? Esse alguém é o 1 menos esse valor, na forma decimal. O que é 10%? 0,1. Então é 1 menos 0,1, dá 0,9. 25% é 0,25. Então vai ser 1 menos 0,25, 0,75. 35%, 0,35. 1 menos 0,35, 0,65. 1 menos 0,75, 0,25. 1 menos 0,9, 0,10. Beleza? Então, o fator de multiplicação para o decréscimo é sempre 0 alguém. E esse alguém é o 1 menos aquela taxa na forma decimal. Aqui um exemplozinho, exemplo 2 aqui. Exemplo 2. Diminuir 20% no valor de R$15. Se eu quero diminuir 20%, então vai ser 15 vezes quem? 20%, não é 0,2? Então vai ser quem? 1 menos 0,2, que dá quem? 0,8. 15 vezes 0,8, R$9. Beleza? Então eu diminuí o quê? Eu diminuí, correto? 20%. Ok. Tá errado isso aqui. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 8, dá R$12. Não 9. Beleza? Porque é 0,2, não é isso? Porque não é 20% de desconto? 20% vai ser o que na verdade? Eu vou multiplicar por 0,8. Então, 15, né, vezes 0,8 dá 12. Ok. Letra B. Diminuir... Então, vamos corrigir aqui, ó. Tirei esse 9 daqui que está errado. Tá? Diminuir 35% do valor de 900. Então, diminuir 35%, então vai ser quem? 900 vezes quem? 35%. Então, dá 0,65 vezes 0,65. Correto? Que vai dar o quê? 585. Depois, diminuir 75% de 340. Aí você vai fazer o que aqui agora? É 75%, então vai ser 340 vezes 75 é diminuir 1 menos 0,75, que dá o quê? 0,25, que multiplicando dá R$85. Beleza? Então, o grande lance é você perceber o seguinte: vou aumentar? Vou. Se eu vou aumentar, então é 1 ponto alguém. Vou diminuir? Né? Vou, então é 0 ponto alguém. Beleza? Então,
fator de multiplicação tanto para o acréscimo quanto para o decréscimo. Então, é bem tranquilo você perceber isso aqui. Ó. Então, Josimar, estou aumentando. Aumentar 10%, 1,10. Aumentar 12%, 1,12. Aumentar 25%, 1,25. Aumentar 48%, 1,48. Agora estou diminuindo. 10% estou diminuindo, então é 1 menos 0,1. 1 menos 0,1, 0,9. Diminuir 25%, 1 menos 0,25, 0,75. Então, guarda esse detalhezinho aqui, ó, é 1 menos a taxa de desconto, só que na forma decimal. Beleza? Correto? Então, vou fechar esse bloco aqui agora. No próximo bloco, vamos começar a fazer as questões e vou mostrar para vocês quais são os modelos. Tá ok? Então, aqui, primeiramente, entender o que é uma taxa de acréscimo, decréscimo, o que é porcentagem, valor relativo, valor absoluto. Tá bom? Não sai daí que eu estou voltando daqui a pouquinho com mais porcentagem pra gente. Valeu!